Olá, essa é mais uma videoaula do canal Programação Nerd e nessa videoaula eu vou continuar a série Web Services na prática, tá? Essa é a parte 8 e nesse vídeo eu vou estar mostrando como criar a regra de negócios, tá? Que nós vamos utilizar para consultar o produto, utilizando o modelo de dados do Entity Framework. Para quem não sabe o que é Entity Framework, tá? Eu expliquei um pouco dos conceitos e também mostrei como utilizar esse modelo de dados no projeto, tá? No vídeo anterior, na parte 7. Para quem não viu ainda, eu vou colocar o link aqui abaixo, ok? Bom, então eu vou abrir aqui meu Visual Studio. E vou abrir o projeto que foi criado no último vídeo. Que é o Web Service Produto. Para quem acompanhou, viu que nós criamos e o nome é Web Service Produto. Bom, então, no último vídeo, o projeto ficou da seguinte forma, né? Nós criamos as camadas, tá, da aplicação que nós vamos utilizar. BLL, só para recapitular, faz referência a toda a parte de negócios, né, de regra de negócios da aplicação, tá? O DAO é a parte de acesso a dados. É aqui que o nosso modelo do Entity Framework foi adicionado no último vídeo. E a última, que é a UI, faz referência à interface, todo tipo de interface, né, de interação com o usuário. Então, por exemplo, se nós tivéssemos aqui formulários nesse projeto, nós colocaríamos aqui dentro desse projeto UI. Ok? Deixa então eu mostrar aqui como que ficou a camada de acesso a dados. Tá? Então nós temos aqui o modelo do Entity Framework, tá? Que nós mapeamos do banco de dados. Então esse aqui é o nosso contexto, né? Aqui é o arquivo de configuração, onde está contido informações do metadados desse entity, desse modelo. Também a string de conexão, tá? Então, vou abrir o diagrama aqui para a gente ver. 2 cliques aqui em cima. Então, aqui eu tenho as classes referentes ao mapeamento do banco de dados, tá? Que é classe referente à tabela de produtos, tá? E a classe referente à tabela de produto categoria, ok? Então, nós mapeamos o banco de dados e automaticamente o modelo do Entity já criou isso aqui para a gente dentro do projeto, tá? Que são as classes das tabelas que existiam no banco de dados. Bom, então continuando, pessoal, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos começar a criar aqui a regra de negócios do produto, tá? Que nós vamos utilizar para criar os métodos de consultar o produto, por exemplo, que é o caso do vídeo, tá? Então, para começar, o que nós temos que fazer? Primeiramente, como o modelo de dados ele está todo aqui nesse projeto, né, da DAO, né, que é o acesso a dados, nós temos que adicionar a referência aqui na regra de negócios, tá? Nesse outro projeto aqui em cima, tá? Para esse projeto aqui abaixo. Então, nós vamos vir aqui com o botão direito em referência, add reference, tá? Então, botão direito aqui e vamos aqui em add reference. Então, ele vai abrir a janela aqui para a gente selecionar, né, as referências. Então, nós vamos aqui na opção Solution.
tá? Que nós vamos adicionar referências da própria solution, né? Do próprio projeto. Vou clicar aqui e aí ele já vai me trazer as referências que eu tenho aqui disponíveis para adicionar, tá? Então, o que vai me interessar agora é essa aqui, que é acesso a dados. Então, eu vou clicar aqui no cantinho e vou marcar ela. E vou clicar em OK. Tá legal, já foi adicionado aqui para mim, tá? Em referências. Então, o que eu vou fazer agora? Vou vir aqui em cima desse projeto BLL, botão direito, add class, tá? Então, fui aqui em cima do projeto BLL, botão direito, add class. E vou dar um nome para essa classe de neg produto, que faz referência a negócios, né? Regra de negócios do produto, tá? E vou clicar em add. Pronto. Então ele já criou a classe aqui para mim, né? Dentro do namespace BLL e class produto. Então, o que nós vamos fazer agora? Vou tornar essa classe pública, porque eu vou utilizar ela em outros lugares. Então, public class neg produto. Ok? Então ficou assim. Public class neg produto. E aí, nós vamos então começar a criar esse método de consulta aqui dentro dessa regra de negócios. Então, vamos definir aqui. O método vai ser public. Então, o que esse método vai retornar para mim? Ele vai me retornar, nós esperamos que ele retorne uma coleção de produtos, tá? Uma lista de produtos que nós vamos consultar no banco de dados. Nós vamos passar o código também, tá? Que será opcional. E ele vai trazer um ou mais produtos nessa consulta, tá? Então, nós esperamos aqui uma lista de produtos. Então, o que eu vou fazer? Vou criar aqui uma lista do tipo produto. Agora, uma coisa importante, ó. Eu mostrei aqui as classes que foram criadas, né? Que é o produto e o produto categoria. E nós temos que utilizar essas classes aqui para implementar esse método. Porém, por que eu não estou conseguindo enxergar elas aqui? Tá vendo? Ó, ela não aparece para mim, a classe produto. Por que disso? Mesmo que nós adicionamos aqui, ó, eu vou colocar o using na camada de acesso a dados, tá? Então eu coloquei aqui using doll, né, para instanciar essa referência aqui dentro desse projeto. E aí ele já apareceu aqui para mim, ó, tá? Que essa classe produto, no momento que nós mapeamos o modelo de dados entity do banco de dados, ela foi criada dentro do projeto de acesso a dados, né, da camada de acesso a dados. Então, eu instanciei aqui, né, no início eu mostrei a referência, nós fizemos a ela, e agora eu adicionei aqui o using para conseguir enxergar a classe de produtos, ok? Então, eu vou esperar aqui uma lista de produtos e o nome do método será consultar produtos. Consultar produto. E vamos passar um parâmetro aqui, tá? Para esse método. Vamos dar o nome de int produto id. Ok, então ficou da seguinte forma. Public, tá? Para falar que esse método ele pode ser enxergado em outros locais. Aqui o tipo que ele vai retornar vai ser uma lista de produtos, tá? O nome dele, consultar produto, e um parâmetro de entrada, que é o código do produto, que será opcional. Por que eu estou colocando essa interrogação aqui na frente do tipo?
justamente para falar que esse parâmetro ele vai ser um parâmetro opcional, tá? Então, se eu não passar nada aqui, ele vai colocar nulo, né? Vai colocar vazio e vai me retornar todos os produtos que eu possuo na tabela do banco de dados, tá? Então, continuando aqui, vou colocar um tratamento de exceção, né, que é o try catch. Por enquanto não vou implementar nada aqui no catch, vamos deixar assim por enquanto. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou instanciar nosso modelo de dados que está aqui dentro do acesso a dados, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Primeiramente, eu vou criar aqui uma lista de produto que nós vamos utilizar para retornar no método, tá? E vamos chamar essa lista aqui de produto coleção, né? Que é uma coleção de produtos, ok? E já vou instanciar ela aqui. Então, defini aqui uma lista de produtos, dei o nome de produto coleção e já instanciei ela, ok? E continuando, nós vamos agora criar uma variável, agora instanciar o modelo de dados, tá? Onde estão contidos as nossas tabelas e os nossos dados desses produtos. Então, eu vou fazer da seguinte forma: using, vou declarar uma variável aqui, vou dar o nome de banco de dados, banco dados, para ficar mais fácil, tá? E vou instanciar aqui o banco de dados que nós definimos o nome no momento que nós fizemos a importação desse modelo aqui utilizando o banco de dados, tá? Então, para quem não está meio perdido, não viu, não sabe do que eu estou falando, eu sugiro que assista o vídeo anterior, a parte 7, para entender melhor o que eu estou falando aqui, tá? Então, o nome que nós colocamos no momento da geração desse modelo de dados foi Web Service Entities, tá? Então, o que é isso aqui? Web Service Entities são as entidades que nós temos, tá, dentro desse contexto de dados. Então, todas essas entidades de produto categoria, do banco de dados estão aqui dentro, tá? E nós demos o nome para esse modelo, esse nome aqui, Web Service Entities. E por que eu estou usando aqui o using? Por que eu estou fazendo dessa forma? Using e instanciando aqui. Para quem não sabe, essa é uma boa prática, inclusive, tá? Utilizar esse using, porque aqui eu vou criar um contexto. Quando eu faço isso aqui, tudo que eu utilizei aqui dentro desse using, né? Desde aqui da instância dessas variáveis e aqui dentro, no momento que eu sair aqui fora dessa estrutura, isso aqui vai ser descartado, vai ser limpado da memória, tá? Então isso é para otimizar a aplicação e não ficar utilizando recurso desnecessário aqui, tá? Então nós chamamos aqui de contexto. Então eu vou utilizar isso aqui que está no contexto e depois eu vou descartar, porque eu não vou mais utilizar, tá? Então assim, vamos continuar aqui. Então eu instanciei o nosso modelo de dados e dei o nome de banco de dados, tá? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar um outro conceito também bastante legal e útil, que é o link, ok? Então nós vamos consultar, aqui nós vamos fazer uma consulta como se nós estivéssemos dentro do banco de dados mesmo, tá? Vamos utilizar o famoso link para fazer essas consultas. Então nós vamos declarar aqui uma outra variável que eu vou chamar de produto selecionado, tá? E vou dar um nome aqui para a coleção que está aqui em cima, ok? Que vai ser banco de dados ponto produto.
Vamos ver aqui então como que ficou. Então, criei uma variável onde eu vou colocar o resultado dessa consulta, né, chamada produto selecionado, tá? E aqui, para quem está acostumado com a linguagem de SQL, né, de consulta no banco de dados, ó, é bem parecido. Então, o que eu estou falando aqui? Ó? Nós vamos buscar, né, da tabela de produto, e eu estou renomeando essa tabela para P. Tá? Então, vamos na tabela de produto, que está em modelo de dados ponto produto. Então, aqui é a tabela de produto que eu tenho no banco de dados dentro da minha aplicação. Tá? Então, o entity resumidamente, é isso aqui, é trazer o modelo de dados, né, o banco de dados, para dentro da aplicação, sem se preocupar com a questão de implementação de acesso a dados, toda essa parte de regra de negócio para acesso a dados. Tá? Então, a gente abstrai isso e se preocupa só com a implementação, e o entity faz todo o resto para a gente. Tá? Então, vamos continuar aqui. Vamos fazer o filtro agora. Tá? Então, eu já falei de onde que eu vou buscar essa informação. Vamos colocar então a cláusula where. Qual que vai ser o critério aqui? Eu vou, como eu disse, eu vou poder pesquisar um produto específico ou retornar toda a lista de produto, tá? Deixando essa variável aqui vazia. Esse parâmetro vazio, aliás. Então, o que que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou buscar o produto. Então, nós vamos agora colocar o filtro pelo código do produto. Porém, se eu tentar fazer isso aqui, ó, eu estou dentro da tabela de produtos, tá? E eu quero buscar o produto ID, que é a minha coluna do código do produto. Porém, ó, ele está me retornando um erro aqui, ó. Ok? O que acontece aqui? Tá? Esse é um passo muito importante, porque se não for feito, não vai funcionar corretamente. O que nós temos que fazer aqui? Nós já adicionamos o modelo de dados, né? Aliás, a nossa camada de acesso a dados, tá? Porém, eu estou utilizando aqui as classes referentes ao modelo de dados do Entity Framework, tá? Então, o que é necessário fazer aqui? É necessário adicionar um metadados que é gerado no momento que o entity é colocado no projeto, tá? Então, o que é isso? É uma DLL onde consta todo esse modelo de dados aqui, ok? Que a aplicação precisa para conseguir executar e buscar executar essas manipulações dentro desse contexto, dentro desse modelo de dados. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos adicionar aqui o modelo de dados do Entity Framework, tá? Então, vou clicar aqui novamente com o botão direito em referências, tá? Da camada de negócio, add reference. E agora eu vou vir aqui em browse, né? Browse, tá? Vou buscar aqui os diretórios e vou clicar aqui nesse botão abaixo, browse. Aí, na pasta principal do projeto, eu vou ter aqui, eu vou na camada DAO, na pasta bin e na pasta debug. E eu vou ter duas DLLs aqui. Uma delas é a própria DLL da camada do projeto, né, DAO, e a outra é essa aqui, entframework.dll. Este carinha aqui é o nosso metadata, tá? Então aqui estão contidas todas as informações do modelo de dados entity que está na nossa aplicação. Então nós vamos precisar adicionar essa referência aqui para que ele consiga, para que a gente consiga utilizar ele ali no método. Tá? Então vou selecionar isso aqui e vou clicar em add. Tá marcado. Vou clicar em OK.
Pronto. Já foi adicionado aqui, como a gente pode ver. Tá aqui Entity Framework, tá? E agora a gente pode continuar, tá vendo? Ó, então ele estava até acusando um erro aqui, já não tá mais. E aqui, ó, vou apagar aqui, ó, p. Olha lá. Então ele já me listou a classe aqui de produto, ó. Então eu vou utilizar o que? Eu vou utilizar o código do produto, né? Que é o produto ID. Ponto equals. Vou falar que isso aqui ele tem que ser igual a este parâmetro aqui de entrada, tá? Equals. E vou colocar mais um critério aqui. Como eu disse, a gente pode ou não passar um código do produto, tá? Então eu vou colocar aqui um operador ou, tá? Vou abrir um outro parênteses aqui abaixo e vou colocar que este parâmetro for igual a null. Fecha. Pronto. Então dessa forma, o que eu fiz aqui? Eu falei que eu quero selecionar dessa tabela de produto, tá? Onde o código na tabela de produto for igual a esse parâmetro que eu estou passando aqui, ou este parâmetro aqui for nulo, tá? Não for vazio. Nesse caso, ele vai trazer toda a lista de produto para mim, tá? Toda a tabela de produto para mim aqui nessa variável, tá? E por fim, vamos chamar a cláusula select e falar que nós queremos selecionar o objeto P, tá? Então, ficou da seguinte forma. Aqui eu tenho o filtro e, por fim, falo para ele selecionar essa consulta aqui que eu fiz utilizando o link. Para que ele coloque os resultados obtidos aqui dentro dessa variável. Assim, o que eu vou fazer? Para eu saber se isso aqui retornou algum resultado, para que não ocorra nenhum erro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar se o produto selecionado, copiar isso aqui, ponto count for maior que 0, então aí sim eu vou continuar executando as ações no método, tá? Então vamos entender aqui. Se o produto selecionado ponto count, esse count, o que ele faz? Ele conta para mim os registros, né, os resultados que foram retornados aqui neste link. Então, o que eu estou fazendo aqui? Se a quantidade de resultados nessa variável for maior que 0, se existir algum resultado dentro dessa variável, então nós vamos continuar a execução do método. Se não, não vai fazer nada. Tá? Então, se houver aqui resultados, o que eu vou fazer? Vou percorrer, tá? Através desse laço aqui de repetição, eu vou percorrer essa variável e pegar todos os resultados. Tá? Então, aqui novamente eu vou falar que é uma variável do tipo produto, ok? Vou deixar aqui o apelido dela como item mesmo. E aqui, na coleção que eu vou buscar, eu vou colocar o produto selecionado. Ok? Então, para quem não conhece, nunca viu esse for each, é um laço de repetição, tá? Onde eu posso tipar o que eu vou percorrer, tá? Dentro desse laço. Então, para cada registro que eu tiver aqui, nessa coleção, né, nesse array, ele vai tipar isso como um produto através desse objeto aqui, tá? Então aí eu consigo trabalhar já num laço de repetição tipado. E aí o que eu vou fazer? Eu vou adicionar esse resultado que eu tenho aqui nesse objeto que nós criamos aqui em cima, produto coleção, tá? Então eu vou falar aqui produto coleção.add item, que é o nosso objeto
do laço de repetição. Então, ficou da seguinte forma. Percorra todos os resultados que existem aqui e vá adicionando neste objeto aqui, que nós declaramos aqui acima. Tá? Vai adicionando esses resultados aqui dentro desse objeto. E por fim, vai faltar aqui o retorno do método. Então vamos dar um return. Como nós especificamos aqui que esse retorno ele deve ser uma lista de produtos, tá? Uma lista de produto, nós vamos passar esse objeto aqui, que também é uma lista de produto, para retornar aqui no método, tá? Então eu vou falar que o método vai retornar essa lista de produtos, tá? Que é o produto coleção. E aqui vamos implementar o catch, para caso haja alguma falha. Vou colocar aqui genericamente exception x.message. Então, se ocorrer alguma falha, ele vai capturar a falha aqui no catch, tá? E vai retornar para a gente a mensagem. Bom, aqui, pessoal, a gente já tem a possibilidade de testar esse método, tá? Ele está praticamente pronto. Nós já terminamos ele aqui, tá? Porém, nós não temos ainda uma interface para conseguir testar isso aqui. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou aqui em cima da solution, vou dar um clean para limpar todas as DLLs, todos os projetos que eu tenho aqui, tá? E vou dar um build para construir tudo novamente, para ver se está tudo ok. Então eu dei um clean e agora eu vou clicar aqui em build. Ou a tecla de atalho F6 também dá certo. Então build solution. Ok. Então ele trouxe aqui para mim build succeed, né? Ou seja, construído com sucesso. Não deu nenhum erro, tá tudo ok. Eu vou salvar. E pessoal, nesse vídeo então eu vou parar por aqui, tá? Nós já criamos então este método na regra de negócios do produto. E no próximo vídeo nós já vamos criar aqui mais um projeto aqui dentro, tá? Que vai ser o projeto do Web Service, onde nós vamos chamar esse método de consultar produtos aqui, tá? Então, vou ficando por aqui. Dúvidas? O meu e-mail fica aqui embaixo na descrição do vídeo. E curta a minha fanpage no Facebook, que é Programação Nerd. Ok? Obrigado e até o próximo vídeo.